Louvado seja Deus. Mas eu quero falar um pouco hoje sobre Elias, aquele profeta tão maravilhoso, tão magnífico, um homem tão íntimo de Deus, um homem que nem sequer passou pela morte, foi arrebatado. Mas nós vemos neste homem que todas as pessoas que vivem aqui nessa terra são suscetíveis a um momento de pavor, a um momento de medo, a um momento de reclusão. Então, isso nós vimos em Elias. Então, nós vamos entender um pouco, falar um pouco a respeito deste homem. Lá em 1 Reis 19:10 diz assim: E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para atirarem. Então, nós entendemos que esse homem, ele era um homem tão íntimo de Deus, era um homem que fazia tudo certo para o Senhor, mas bastou um bilhetinho ameaçador daquela mulher de Jezabel para que Elias fugisse, para que Elias quisesse até morrer, né? Mas nós entendemos que no exílio dele nessa caverna, ele aprendeu 4 coisas, né? Elias aprendeu a se esconder nessa caverna. E a primeira coisa que Elias aprendeu foi que Deus não está limitado apenas a uma maneira de agir, mas ele se manifesta de várias formas. Então, muitas vezes nós pensamos que nós limitamos o nosso Deus, né? Nós queremos que ele venha assim, montado em um cavalo branco, nós queremos limitar o poder de Deus. E nós entendemos que aqui, como Elias disse, ele aprendeu, né? Ele se manifesta de várias formas. Ele não se manifesta apenas de uma forma. Nós aprendemos com Elias isso, né? Então, aqui, o que aconteceu? Deus disse para Elias: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, como também, eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, que também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. É um cício, né? Tem versão que diz que depois de tudo, do fogo, do terremoto e do vento, veio um cício suave. E o Senhor estava nesse cício suave, né? Quem sabe Elias esperava se manifestar mais de uma vez através do fogo, a manifestação do Senhor mais de uma vez através do fogo, do terremoto, mas ele se manifestou em uma voz mansa e delicada. Essa é a forma do nosso Deus se manifestar para mim e para você, de uma forma mansa. Deus ele é tão educado, ele é tão amoroso, que até no momento que ele chama nossa atenção, no momento que nós somos corrigidos, ele é bom conosco. A bondade dele é de eternidade em eternidade. Então Deus não chega para mim, para você, gritando conosco, nos apavorando, nos trazendo medo. Não, ele chega de uma maneira amorosa, de uma maneira gentil, ele fala comigo e com você. Então Elias pôde também aprender isso ali naquela caverna, que Deus não vem em terremotos, em fogos, em ventos mirabolantes, mas ele veio de uma forma suave, porque você já imaginou, se você está passando por uma situação como Elias estava, ele pensava que aquele povo, Jezabel e sua equipe, já tinha matado todos os profetas do Senhor, porque Elias havia feito isso com os profetas de Baal. Então, ele entende, você já imaginou se Deus chegasse ali gritando com Elias, colocando mais pavor ainda naquele homem que já estava apavorado, a ponto de querer morrer? Você já imaginou se Deus fizesse isso comigo e com você, no momento que nós estivermos atravessando
um momento de dor, um momento de tristeza, se Deus ainda viesse pilhar mais ainda a sua tristeza, a sua dor. Mas nós não precisamos esperar isso do nosso Deus. Ele age de uma maneira educada, de uma maneira amorosa. E o tempo todo, a vontade do Senhor é se dar por conhecer a mim e a você. Uma coisa eu tenho entendido, que a vontade de Deus, que eu conheça, sempre é maior do que a minha vontade de conhecer. Mesmo que eu e você possamos ter assim um ardente desejo de conhecer Deus, mas nunca vai chegar próximo ao desejo que ele tem de que eu e você o conheçamos. Então, que a gente possa refletir bem sobre isso. E a segunda coisa que Elias entendeu ali é que ele estava fora da direção e precisava voltar para o seu caminho. Quantas vezes eu e você estamos fora da direção que o Senhor quer para nós? Quantas vezes nós estamos assim na posição que Elias esteve ali um dia naquela caverna? Ali também Elias aprendeu isso. E eu e você também sempre aprendemos alguma lição. Muitas vezes, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já tenho 21 anos que eu estou morando aqui nessa fazenda, nesse estado. O Senhor me tirou da minha zona de conforto, da convivência com toda a minha parentela, da convivência até com os meus filhos, porque meus filhos eram muito jovens quando eu vim para cá, e eles ficaram morando em uma capital, um menino de 13 anos e um menino de 15, morando os dois em um apartamento, e eu vim para 1.250 quilômetros de distância dos meus filhos. Mas por que que eu tomei essa decisão, né? Por que que Deus me fez tomar essa decisão? Houve situações na minha vida, né? E aí hoje eu entendo que muita coisa que nós passamos, a permissão de Deus é diferente do que a vontade de Deus, né? Você tem que entender uma coisa: quando você quer muito uma coisa, Deus permite na sua vida, mas nem sempre a permissão de Deus é a vontade dele para a sua vida. Mas nessa permissão que Deus me deu para eu estar aqui, foi que eu fui tratada, que eu fui curada, que eu pude ter fé em Deus para descansar o meu coração como mãe, de deixar dois meninos, dois adolescentes tão longe de mim, e que eu podia ir lá só a cada 2 ou 3 meses, ou às vezes até 4 meses. Então, isso tudo Deus me ensinou aqui, nesse meu processo de exílio, como ele falou, depois de muitos anos que eu estou em um exílio espiritual, né? Então, isso tudo você aprende. São coisas que Elias aprendeu ali, que ele entendeu que ele estava fora da direção de Deus. Eu estava fora da direção de Deus. A minha família estava fora da direção de Deus. Eu não estava conseguindo priorizar Deus na minha vida. Então, Deus me trouxe para cá, tratou em mim, formou em mim um caráter de uma mulher de fé, formou em mim um caráter de uma mulher intercessora, formou em mim um caráter de uma mulher que prioriza as coisas de Deus. Porque uma coisa é você viver a palavra de Deus, né? Mas se você não priorizar, você nunca vai ter tempo para Deus. Então, e Deus, ele não há um trono no meu e no seu coração que Deus não é dele, ele não aceita assim, tipo, que eu coloco outra coisa no trono do meu coração. O trono do meu coração tem que ser ocupado exclusivamente por Deus, né? Muitas vezes nós priorizamos filho, priorizamos marido, priorizamos um bem, priorizamos uma profissão, priorizamos vaidade, priorizamos tanta coisa, nós estamos disputando o trono do nosso coração com coisas, e esse trono, ele deve ser ocupado por Deus. Deus tem que ser a mola mestre do nosso coração, né? E eu não estava entendendo isso. Eu achava que meus filhos, a vaidade, era coisas muito maiores do que Deus na minha vida, né? Eu tinha horas, eu tinha tempo para ficar horas em uma academia, horas nadando em uma piscina, horas fazendo atividade física. E que tempo que eu tinha para Deus, né? Era só uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou nas vigílias da minha igreja, porque a primeira igreja batista é uma igreja que tem muitas vigílias, sempre tem vigílias,
Essa era a forma que eu estava adorando Deus, nos cultos ao domingo, nos cultos de quarta-feira, nas vigílias, e Deus não quer só isso, é muito pouco para Deus. Nós temos que nos entregar 100% para Deus, porque Ele não te dá as coisas mais ou menos. Tudo que Deus me dá e te dá é 100%, né? Tudo que Deus faz para mim e faz para você é na totalidade. Então, quando eu vim para cá, eu pude entender que eu estava, como Elias estava ali, estava fora da direção e precisava voltar para o caminho, né? Então, muitas vezes eu e você estamos assim, fora da direção que Deus tem para nós, como se nós fôssemos um trem descarrilhado, né? E Deus quer colocar esse trem nos trilhos. E muitas vezes, na maioria das vezes, todas as vezes, para fazer isso, vai doer, nós vamos sofrer, até que nós entendemos que era necessário, era preciso para que nós tivéssemos uma vida plena com Deus, né? Uma coisa eu tenho aprendido também nos últimos tempos, ao invés de pedir vida longa, eu tenho pedido vida plena com o Senhor, né? Porque nós temos o direito de viver a plenitude do céu aqui na terra. Então, Elias entendeu isso, que ele estava fora dos trilhos, da direção, e que Deus ia colocá-lo ali, né? O Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho, pelo deserto de Damasco. Lá em Reis, 1 Reis 19:15 está escrito. Quando estamos desanimados com Deus, né? Podemos cometer erros e não pedir a sua direção, mas quando nós entendemos que Deus é a única direção verdadeira, é a única direção que vai nos levar a ter alegria, que vai nos levar a sermos curados, a termos tempo para reiniciar com o Senhor, porque Ele nunca desiste de mim e de você, mesmo que você esteja fora do seu caminho, o Senhor insiste, Ele te busca de volta, ele traz você para o redil e quer sempre que você não saia do lugar de descanso, né? Então, aí a gente entende que Elias estava assim, mas Deus o trouxe de volta, Deus o trouxe novamente para os seios dele, né? E a terceira coisa que nós aprendemos aqui, Elias pensava ser seu fim, mas Deus ainda tinha coisas para Elias fazer, né? Muitas vezes eu e você podemos ter passado ou estar passando por uma situação que a gente possa até achar assim, agora é o meu fim, eu não tenho mais solução para mim, chegou o fim, eu estou nos derradeiros minutos, né? Porque eu não tenho mais como fazer nada. E nós nunca vamos ter mesmo como decidir, como fazer, como mudar nada, a não ser nos entregarmos nas mãos do Senhor e crer que Ele pode fazer isso. Eu tenho vivido milagres dessa espera, dessa resignação, dessa paciência, do tempo de oração com Deus, de orar e descansar em Deus. Porque Deus, se você. Quantas vezes eu, Maria Tereza, já fui na presença do Senhor na aflição, e aquela aflição, e eu orava assim, parece que a minha oração não passava do teto, não passava mesmo, porque eu era uma mulher que não sabia amar o meu próximo, eu era mulher que não tinha perdoado a minha mãe pelo abandono da minha mãe, sabe? Eu era uma mulher assim, e Deus foi me curando, foi trazendo à tona tudo que precisava ser tirado do meu coração, e foi me ajudando a tirar tudo, e eu fui entendendo que para viver uma vida plena com o Senhor, nós precisamos estar com o nosso coração, que a nossa arca hoje é o nosso coração limpo, né, puro de todos os sentimentos ruins. Então aqui Elias entendeu isso, né? E Elias pensava que era o seu fim, mas ele estava ainda para ungir um grande homem de Deus, que era Eliseu, né? E então nós vemos que quando a gente pensa que nós estamos muito tristes, muito no fim da linha, nós ainda temos coisas para fazer para ajudar pessoas. Aí eu quero chegar num ponto que eu vivo muito isso como intercessora, né? Quantas vezes eu
estava passando por uma situação no meu casamento difícil, dificílima, que aos meus olhos eu achava, não, agora é o fim, né? Agora acabou, eu não vou mais, desisto, né? E Deus colocava mulheres para eu aconselhar, mulheres que estavam passando exatamente por aquilo que eu estava passando. E aí você entende uma coisa, eu até cheguei a questionar Deus na época, porque eu era assim ainda tão imatura, né? Eu falei, Senhor, mas como o Senhor quer que eu cuide dessas mulheres? Se eu tô como elas, como que eu vou cuidar de uma mulher assim, se eu tô passando por tudo isso? E o Senhor falou para mim, filha, enquanto você cuida dos meus, eu cuido de você. E assim foi, cuidando de mulheres, cuidando de outras mulheres, que Deus foi me curando, que Deus foi resgatando em mim uma nova mulher, uma nova mãe, uma nova esposa. Eu sei que isso é um processo. Eu não estou aqui falando para você que, desculpe, que eu sou a mega curada, a blaster curada, não. Isso é um processo. A gente vive isso todo dia. Mas a diferença de você não dificultar o trabalhar do Senhor na sua vida é quando nós vamos tendo amadurecimento na nossa fé, quando nós vamos nos tornando uma pessoa madura na nossa fé, quando nós vamos entendendo que neste processo, como ele estava ali, neste processo, a gente dificulta muito o agir de Deus, né? E aí vem as permissões de Deus para a nossa vida, permissões que vão nos fazer sofrer, porque, como eu disse, a permissão é diferente da vontade do Senhor. A vontade do Senhor para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável. Mas a minha vontade, ela não pode sobrepor a vontade do Senhor. E muitas vezes o que acontece? Eu falo, não, eu quero assim, eu quero dar ordens para Deus, eu quero que Deus atenda da minha forma. Eu entendo que eu é que estou querendo, eu que tenho que viver aquele sonho, eu quero assim e desse jeito e tal. E não é assim, não é desse jeito. Basta a gente olhar para a Bíblia, quando aquele povo não quis mais é, é, ser, serem dirigidos por Samuel, eles pediram um rei para Deus. E Deus fez o quê? Ele permitiu que Saul fosse rei daquele povo. Mas Saul era a vontade de Deus? Não era a vontade de Deus. A vontade de Deus, como a promessa já dizia, que o rei deles viria da tribo de Judá. E Saul era da tribo de Benjamim. Então aí nós vemos, quando o povo quer muito uma coisa, eu e você queremos muito uma coisa, não é a vontade do Senhor, mas ele permite. Aí nós vimos tudo que aconteceu, né? Tudo que aconteceu com o reinado de Saul. E ele não era escolhido do Senhor, né? Foi permitido, mas não era escolha. Então, e outra coisa, a quarta coisa que nós aprendemos, né, com Elias, é que Elias pensava que ele estava só, mas havia ainda 7.000 que o Senhor tinha guardado, né? Como o Senhor diz aqui. Também deixei ficar em Israel 7.000, todo joelho que não se dobrou, que não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. Então eles eram 7.000. Quando eu e você pensamos que nós estamos sozinhos, o Senhor tem um exército de 7.000 para nos ajudar. Naquele tempo ele tinha esse tamanho de exército para cuidar, para estar com Elias. Elias não estava só. Muito embora muitas vezes eu e você vamos pensar, meu Deus, agora eu estou abandonada. Quando eu vim para cá, eu me senti assim, eu me senti exatamente assim, abandonada. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu não via eu não via ninguém, eu não via um sorriso, eu não via uma pessoa. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito assim, eu sempre conversei muito, eu gosto de gente, eu gosto de estar no meio de gente. E quando eu cheguei na cidade aqui, ela era uma currutelinha que era um ovo, não tinha nem asfalto. Era quando nós precisamos ficar hospedados, quando nós chegamos, que meu marido era médico, nós ficamos hospedados em um hotel, e naquela tarde que nós estávamos ali hospedados, chegou uns primos do meu marido, chegaram ali que estavam vendo umas propriedades, e nós estávamos assim, a avenida vinha bem de frente com o hotel, e deu um vento,
um vento, uma poeira. Eu fiquei da cor de terra. Meus dentes ficaram tudo cheio de terra, parece que eu estava comendo poeira, sabe? Eu falei, meu Deus, sangue do Cordeiro, onde que eu vim parar? Parece que é um deserto, Senhor. Que lugar é esse? Que lugar feio. Assim, sabe? Eu fiquei desesperançada. Eu pensei que eu estava abandonada ali naquele lugar, sabe? E meu marido ia trabalhar e eu ficava no quarto daquele hotel e eu não tinha com quem conversar, eu ficava lendo Bíblia, e logo eu fiquei muito triste, eu comecei a adoecer, comecei a ter tanta doença, tanta enfermidade, e eu, por um tempo, eu quis ficar assim como Elias, eu quis ficar deprimida. Mas Deus foi tão bom comigo que ele logo de imediato me tirou daquela situação e eu fui logo conhecendo algumas mulheres e futuramente, logo eu tive a minha casa e mudei fui para minha casa e já fui é, organizando um grupo de oração que não tinha muitas mulheres. No começo eu ajoelhava na minha sala ali, eu orava, eu, Deus e Jesus, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu, porque não tinha ninguém para orar comigo, mas o Senhor foi levantando mulheres, foi levantando, e nós fomos um grande grupo de mulheres chamados Rosa de Saron. Nós somos muitas mulheres. Então, eu pude entender ali que eu não estava sozinha. O Senhor tinha preparado as mulheres ali para estar comigo naquela jornada. Não foram dias fáceis, não foram os melhores dias da minha vida. Talvez hoje você não esteja passando também os melhores dias da sua vida. Mas eu tenho uma coisa para falar para você. Tenha fé, tenha esperança, porque Deus, ele age. Deus é Deus de milagres. Os mesmos milagres que ele operou na Bíblia, ele opera na minha e na sua vida. Porque quando eu me posicionei, quando eu fui sendo curada, quando eu aprendi que eu tinha que deixar que Deus me tratasse, não era eu que ia tratar de Deus, era Deus que ia tratar em mim, no meu caráter. O caráter de Deus é imutável, ele não precisa de tratamento nenhum. Não há nada que eu possa fazer que vai atingir o Senhor, né? Mas, quando eu entendi que ele precisava atuar na minha vida de uma maneira efetiva, foi aí que eu comecei as mudanças. Foi aí que eu comecei a me tornar uma mulher diferente, né? Então, Deus nos convida hoje para nos entregarmos nas mãos dele, né? Sem ressalva, sem restrição. Muitas vezes, quando a gente está passando por um processo assim como esse meu, que eu passei, que foi um processo dolorido, eu achava assim, meu Deus, eu não mereço. A primeira coisa que você vai arguir é que você não merece, né? Eu merecia sim, eu merecia estar naquele lugar, eu merecia sim estar sendo tratada, estar sendo moldada pela mão do Senhor, porque se não fosse assim, eu não estaria hoje me tornando uma mulher com caráter diferente, né? Então Deus, ele tem sempre o melhor para mim e para a sua vida. E através dessa atitude de permitir que Deus fizesse algo novo em mim, é que eu pude viver, que eu vivo o sobrenatural de Deus hoje, né? Porque aqui nesse quarto onde eu estou, meu quarto de guerra, né, como a gente fala, aqui nesse lugar, o ano passado, eu ouvi a trombeta tocar 3 vezes dentro desse quarto, né? Então, quando a gente vai permitindo que Deus trate em nós, nós também vamos vivendo o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus, ele é para nós, é para mim e para você. Nós devemos nos tornar uma pessoa melhor a cada dia, para que o sobrenatural do Senhor venha sobre a mim e sobre a sua vida, né? Então, Elias, quando pensou que ele estava sozinho, ele tinha ali mais 7.000 para estar com ele, né? Então, nunca pense, eu e você nunca devemos pensar que nós estamos só, porque o melhor de Deus, o Senhor sempre tem para nós. E mesmo que a gente pense que não tem ninguém conosco, Deus está conosco, porque Ele nunca nos abandona, né? Elias aprendeu essas coisas ali naquela caverna, que ele não estava só, que Deus falava da maneira que ele queria, e, e Deus ainda guardou para ele, para estar com ele, para caminhar com ele, 7.000 ainda profetas ali, ainda havia ali para caminhar com ele. E nessa fuga de Elias, ele ainda passou
de volta como o Senhor mandou que ele voltasse, ele ainda ungiu o sucessor dele, um homem como Eliseu, né? Que ousou também, que queria a unção dobrada de Elias. Ele não queria apenas o que Elias tinha. Então, eu e você também podemos aprender isso, que nós não precisamos estar restrito só aquilo que eu e você estamos vendo. Nós podemos, nós temos e nós devemos ser ousados com o Senhor. Nós podemos pedir mais para o Senhor, porque Ele tem muito mais para me dar e para dar para você, né? Então, o que, que nós entendemos com Elias? Mesmo que Deus não tenha mandado Elias esconder na caverna, ele permitiu. Olha, Deus não era vontade de Deus que Elias fosse esconder ali, mas ele permitiu para lhe ensinar algumas coisas. O desânimo vem para todos, nós podemos entender isso. O desânimo muitas vezes vem para todos nós. Nós estamos suscetíveis também a desânimo, a tristeza, a vontade de desistir, nós também podemos, né? Mas o que que nós aprendemos? Vem para todos, mas antes de pensar em desistir, nós devemos clamar a Deus, né? Que está no controle de tudo e Ele quer nos ensinar sempre algo mais. Ele tem sempre algo mais para nos ensinar, né? Às vezes eu e você estamos limitados em uma situação, achando que essa situação tá difícil demais, mas Deus sempre está nos ensinando algo através de todas as situações que eu e você passamos. Porque, olha, se é uma coisa que eu tenho aprendido, é viver as situações que Deus coloca na minha vida, aprendendo em tudo o Senhor está me ensinando. Em tudo, todas as coisas que vêm até mim, que o Senhor permite, que é a vontade do Senhor que chega até mim, eu estou aprendendo alguma coisa. E é sempre lições para a vida inteira. É sempre lições, não só para mim, porque nós não vivemos no reino de Deus com egoísmo, porque tudo que nós aprendemos, tudo que nós vivemos, nós devemos compartilhar com os nossos irmãos, porque Deus tem sempre algo mais para nós. E eu e você nunca vamos estar só. Deus sempre estará segurando na nossa mão, sempre haverá um anjo na nossa frente. A palavra do Senhor diz que ele acampa um anjo ao redor daquele que o teme, né? Então, nessa minha jornada aqui, nessa caverna que eu estive aqui, que eu já estou quase, né, saindo deste lugar, mas nesse tempo todo que eu tive aqui, eu aprendi. Aprendi o tempo todo. E eu quero dar um pequeno testemunho para você desse trabalhar de Deus na minha vida. Eu moro em uma propriedade rural, como eu disse, e nós somos, ao nosso redor, tem os assentados, né, que são os assentamentos do MST. Quase circula a nossa fazenda inteira. E todos os anos nós temos problema com fogo. Colocam fogo e aquele fogo vem, pega nas fazendas e pega. É um negócio difícil. E o ano passado, esse fogo, ele sempre vem, ele sempre tem uma origem, ele só sempre vem daquela origem ali. E o ano passado aquele fogo veio. Eu falei, meu Deus, nós já tivemos tanto prejuízo, queima animal, queima cerca, queima arame, é um negócio assim estranho, né? Aí eu falei, meu Deus, eu vi aquele fogo, comecei a orar para aquele fogo não entrar na nossa fazenda, mas aquele fogo entrou na nossa propriedade. E aquele fogo, ele veio assim, era muito quente e o vento tocava ele para o lado mesmo da nossa propriedade. E eu não tinha nem condição de orar. Eu ajoelhava e chorava. Falava, Senhor, o Senhor sabe o que é todas essas lágrimas que eu estou derramando, o Senhor sabe o significado de cada uma, então eu não preciso falar. O diabo quer que eu murmure, mas eu não vou murmurar, então eu prefiro ficar calada, eu só chorar nos seus pés. E comecei a chorar, ajoelhava e chorava, só chorava. E aquele fogo veio, queimou aqui tudo, mas Deus foi tão maravilhoso, que não queimou praticamente cerca nenhuma, não queimou gado nenhum, e também não queimou toda a propriedade. Enquanto eu orava naquela noite, junto com várias mulheres, que nós estávamos no relógio de oração,
uma vigília, né? Enquanto nós orávamos, o fogo veio e a gente pôde ver, a gente estava chamando por chuva, né? Aí a gente entende que Deus não precisa de chuva para apagar um fogo, né? Deus domina o próprio fogo, porque naquela noite eu pude ver que o Senhor dominou o fogo ali, porque o pasto estava seco, sequíssimo, e o fogo, ele foi só até onde Deus permitiu. Ele encostou no outro pasto que estava mais, era um rastilho de pólvora ali, ele encostou ali Deus apagou aquele fogo. Deus não precisou de chuva para apagar aquele fogo. E Deus queria me curar da murmuração, Deus queria me curar da ansiedade. Eu falava, Deus, Senhor, eu sei que o Senhor tá querendo tratar alguma coisa em mim e eu quero ser tratada, eu quero que o Senhor trate mesmo. Eu falava isso para o Senhor. E eu pude entender que Deus estava me curando da ansiedade, da murmuração, porque naquele dia eu aprendi que não adiantava eu fazer isso, porque Deus cura, Deus queria me curar, e Ele me curou naquela noite, sabe? Eu pude ver ali a mão de Deus, porque como que você explica que sem chuva, sem sereno, um fogo foi apagado, ele queimou a estrada toda e parou encostado no outro pasto. E ali ele não andou mais, ele foi parado ali pelas mãos de Deus. Então eu também aprendi que Deus, a gente pedia chuva enquanto você pede chuva. Deus é Deus que não precisa. Deus domina sobre tudo, até sobre o fogo Deus domina. E quando nós estamos passando por uma situação assim, nós também estamos sendo tratados. Uma situação de desespero, uma situação de medo, porque você não sabe o que vai acontecer. No dia seguinte, porque normalmente queima a noite toda, né? E no dia seguinte que você vai ver o tamanho do prejuízo que você teve. No dia seguinte nós fomos andar para ver, o fogo passou a 20 e tantos metros de altura, queimou árvores e não queimou cerca, não queimou a labareda, né? Não queimou cerca, não queimou arame, não queimou nada. Então Deus, ele precisa muitas vezes nos expor a uma situação assim para curar alguma coisa em nós. Assim como Elias, ele precisou ser exposto, um homem daquele nível, um homem que organizou aquele altar e clamou o fogo do céu veio. Mas quando ele recebeu aquele bilhete ameaçador, ele quis correr, ele quis morrer, ele quis ser deprimido. Então Deus precisava tratar isso naquele homem, né? Eu entendo assim, né? Então, essa é a palavra que o Senhor me deu para ministrar aqui esta noite. E como diz um pastor que eu sigo no Instagram, ele disse que quando a espada corta aí, ela já estraçalhou aqui, né? Então, falou comigo essa palavra nessa noite. Eu espero que tenha falado com vocês também. Amém? Então, que nós possamos ser assim, entender que em todo tempo Deus está tratando conosco, Deus está mudando, Deus está formatando, Deus está formando um caráter de Cristo em você, né? Afinal, ser um cristão é ser um pequeno Cristo, mas para ser um pequeno Cristo, nós precisamos ser trabalhados pela mão do Senhor e ter o caráter de Cristo, né? E é isso que Deus quer fazer em mim e você. Amém? Muito obrigada pela oportunidade, sou muito grata por poder, por ter podido estar aqui com vocês nessa noite. Amém? Obrigada.